Amém. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com cada um de nós. Estamos aqui nessa noite com o objetivo de adorar o Senhor e aprender mais do Senhor. Graças a Deus porque Ele nos dá essa oportunidade para nós estarmos de maneira coletiva crescendo e adorando cada vez mais ao nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é muito gratificante e enriquecedor para as nossas vidas, na nossa caminhada aqui nessa terra. Depois de 2 domingos fora, estou aqui de volta e graças a Deus terminei uma jornada muito bom, muito proveitoso a minha jornada, mas terminei, Então isso eu dou graças ao Senhor e testemunho à igreja de que tudo caminhou de maneira muito bem, de maneira muito satisfatória. Amém? Nesse período que eu estive fora, eu tive um rápido encontro com Asaf Borbon, Acho que a maioria de vocês aqui lembra de quem é Asaf Borbon. Esteve em Jaru há mais de 20 anos, ministrando a palavra. Asaf Borbon, ele é cantor, ele tem mais de 400 hinos de autoria própria dele, Ele, a esposa dele, e eles vivem rodando o mundo cantando, Ele é do Rio Grande do Sul, e ele tinha saído de lá antes daquelas enchentes, e agora há pouco que ele pôde retornar para lá de volta, porque ele foi rodando, passando em vários lugares. Estive com ele, ele lembrou de quando ele esteve aqui, e deixa o abraço para a igreja de Jaru. E quando houver oportunidade, quando nós pudermos, nós traremos ele aqui, porque o que eu observei lá é que tinha um grupo grande de empresas que patrocinou e várias igrejas se uniram para levar ele lá onde ele estava, Mas, se for da vontade do Senhor, um dia ele retorna aqui com a gente aqui novamente. Me lembro que ele veio num encontro aqui, e aquele encontro foi assim, juntando pessoas, chegando pessoas que, de certa maneira, nós perdemos até um pouco o controle da situação em relação a comidas, e lembro da gente improvisando banheiros, e assim, tudo improvisando tudo, porque foi chegando gente, Porque ele é um irmão com um talento muito grande, Olha para vocês verem como é que é as coisas. Asaf, significa cantor, alguém que canta, e o nome dele é Asaf, e ele é um grande cantor, compõe e canta muito bem, Então, nessa oportunidade desse encontro, muita gente foi vindo, soube que ele estaria aqui e foi vindo, E nós passamos apuro. Acho que o Luciano estava lá, o Luciano lembra disso, não lembra, Luciano? Então, mas no final tudo acabou dando certo, Quem sabe um dia ele retorna aqui com a gente novamente, Mas esse aí é só um pequeno relato, e fazer lembrança, menção do irmão, Vamos abrir nossas Bíblias em Gálatas capítulo 4
eu quero ler o verso 8. Muito bom, irmão. O irmão vim mostrar aqui o seu talento, cantar. Eu vi que o irmão cantou no domingo passado também. Eu assisti, né? Muito bom. E deve estar sempre pondo o talento à disposição do Senhor, cantando e engrandecendo ao Senhor. Todos nós engrandecemos o Senhor quando alguém vem à frente e canta e dá um testemunho. Essa hora do testemunho é para você dar um testemunho com palavras de alguma coisa que aconteceu, uma bênção, uma dificuldade, pedir uma oração, mas também se quiser cantar, pode cantar, né? Não há nada que impede de se fazer isso. Mas fiquei muito feliz de ver o irmão aqui cantando. Quantas vezes o irmão quiser, pode estar fazendo uso desse momento aqui. Esse é um talento muito precioso, cantar, saber cantar, né? Ter voz para cantar. Eu não tenho, nem dentro do banheiro. Se eu cantar dentro do banheiro, é perigo o chuveiro desligar. Todos os irmãos, eu estou falando daquele irmão lá, mas todos quantos quiserem cantar, fiquem à vontade. O culto, a Bíblia diz que o culto ao Senhor, ele é feito com a participação de todos, de toda a igreja. A Bíblia diz lá em Coríntios, né, diz assim, quando vos reunirdes, um tem salmos, outro tem cântico e assim, né, todos têm e todos participam. Então, o importante é a participação da igreja no culto, né? Só engrandece ao Senhor e a comunhão com o Senhor. O verso 8 de Gálatas capítulo 4 diz assim, mas quando não conhecias a Deus, servias aos que por natureza não são deuses. Vamos fechar nossos olhos e vamos ter uma oração? Ó Pai, nós estamos aqui, Senhor, nesse momento, para aprender um pouquinho mais do Senhor, estudar um pouquinho a Tua Palavra, desfrutar da Tua Palavra, desfrutar das riquezas que o Senhor tem para conosco, Pai, dos ensinamentos que o Senhor tem para nos dar. E para isso, Senhor, nós pedimos ao Senhor que esteja abrindo os nossos ouvidos, ó Pai, para ouvir o nosso entendimento, para entender a Tua Palavra, ó Deus. Cada um possa sair daqui com aprendizado, com crescimento em Ti, ó Pai. Ó Deus, nos capacita a aprender de Ti mesmo, ó Pai, através da Tua Palavra, ó Pai. Nos capacita também a mim a falar da Tua Palavra de acordo com a Tua vontade, o Teu querer, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo é que oramos, ó Pai. Amém, Senhor. Então o verso 8 diz assim, mas quando não conhecias a Deus, quando não conhecia, eu acredito que todos nós aqui entendemos que conhecemos a Deus, ou achamos que conhecemos, mas eu creio que todos conhecem a Deus, né? Se nós sairmos aí na rua, pela rua, e perguntar assim, você conhece Deus? Com certeza todo mundo vai responder que conhece. Até o que estiver na sarjeta, caído na sarjeta, vai falar que conhece Deus. Mas conhecer mesmo, só os que estão em Cristo Jesus. Esse sim conhece a Deus. E nós precisamos estar em Cristo Jesus para
conhecer Deus, o Pai maravilhoso, que tudo tem feito por nossas vidas. Então, o texto está falando que, mas quando não conhecias, quando você vivia perdido, houve um tempo que eu não conhecia a Deus, e houve um tempo que você também não conhecia a Deus. Nós vivemos esse tempo aí. Mas nós precisamos saber que conhecemos a Deus, estamos conhecendo cada dia mais e mais, através da sua palavra, através da comunhão com o Pai, o Filho, estamos conhecendo cada dia mais a Deus. E nesse conhecer a Deus, nesse conhecimento que nós vamos adquirindo, nós vamos passando a ter mais intimidade com Deus. Com quem que você expressa aí os seus assuntos mais importantes? Com aquele que é bem conhecido seu, que você anda com ele, com aquele com quem você convive muito. Então você expressa seus sentimentos, você expressa seus desejos, você se expressa, né, para essa pessoa. E com Deus é a mesma coisa. Quanto mais você vai conhecendo a Deus, mais intimidade você vai tendo com Ele, e mais você vai se expressando diante dEle. Mais você vai se mostrando para Ele. E você passa a andar mais com Deus. Sempre na presença de Deus. Sempre. Não que nós sejamos capazes de se esconder de Deus, mas algumas atitudes nossas nos distancia de Deus. É nesse sentido que eu estou aqui falando, né? No sentido de o que fazemos, o que expressamos, a maneira em que vivemos, nos leva a distanciar de Deus. E se distanciamos de Deus, aí não temos tamanha intimidade com Ele. Precisamos ter intimidade cada vez mais, né, ao ponto de você falar, Abba Pai, Paizinho, né, aquela amizade perfeita, profunda com Deus. Mas sabendo sempre que antes você não o conhecia. Não o conhecia. E aí você vivia entregue às suas paixões, os seus gostos, servindo a uma infinidade de coisas, achando às vezes até que estava servindo a Deus. E vivia no engano, vivia enganado, servindo ao diabo e não a Deus. Nós podemos aqui colocar assim, para que todos nós possamos entender, existe uma linha divisória, vamos colocar como uma linha divisória que vai dividir o mundo, né? Este mundo que nós vivemos, em duas partes. Uma parte está com o governo de Deus, a outra parte está com o governo do inimigo. Então, ora, se nós passarmos para cá, eu estou no governo de Deus, mas se eu passar para o lado de cá, eu estou no governo do inimigo. E é dessas questões aqui que o texto vai nos falar. Porque antes nós vivíamos desse lado esquerdo aqui, estou só exemplificando aqui, né? Aos cuidados do inimigo.
ao governo do inimigo. E para nós podia parecer até muito bom. E para muitos parece muito bom. Parece que está tudo muito certo. Eu acredito que todos nós já ouvimos aqui uma expressão que fala assim, não, só isso aí tem problema não, todo mundo faz. Está certo isso aí, fazer isso aí não é pecado, não. Eu acredito que todos nós já ouvimos isso aí. Mas há que se tomar cuidado, porque esse todo mundo faz é uma fala que não provém do alto, mas ela é do governo deste mundo. Porque ela te leva a uma condição de passar a ter uma consciência tranquila, tá certo, né? E às vezes são coisinhas simples, coisinhas bobas do dia a dia, mas que para o governo, o reino da luz, não está correto. Mas, não, isso aí é uma coisinha de nada, né? E assim as pessoas vão vivendo. Então, nós que somos aqueles que já conhecem a Deus, passamos a conhecer a Deus, precisamos saber andar fora dos limites da linha divisória. E cada vez, quanto mais você for conhecendo a Deus, você vai se distanciando da linha divisória. Enquanto você está ali na superficialidade, eu acho que eu não vou conseguir falar essa palavra. Quando você está ali muito, né, assim, no oba-oba, num instante você atravessou a linha. Nem se percebeu que atravessou a linha. E aí você se distanciou de Deus, você entrou num outro governo. Não adianta a gente pensar que as coisas acontecem, vai acontecendo por acaso no mundo e que é tudo de maneira muito natural. Não é tudo de maneira muito natural. A Bíblia diz que o inimigo trabalha dia e noite, e a Bíblia diz da sutileza do inimigo, né, o jeito assim sutil dele colocar as coisas e deles ir implantando as coisas, e o inimigo vai falando e vai tornando as coisas tudo tão assim, tão sem importância, mas saiba você que para Deus tudo é contado e tudo é importante. E de tudo você prestará conta. A partir do momento aqui, que você se tornou uma pessoa que conhece a Deus, então você vai prestar conta para Ele. Lá no último dia, diante de Jesus Cristo, você vai prestar conta. Você vai ter que prestar conta. Então, a Bíblia diz que no último dia, todos prestarão conta e todo joelho se dobrará. E toda língua vai confessar que Ele é Senhor. Então isso trata-se de uma coisa muito séria, de algo muito sério. Todo joelho se dobrará, ninguém vai conseguir ficar em pé, se auto-justificando, mas era uma coisinha tão pouca, tão banal, né? Ninguém vai conseguir ficar, vai cair de joelho e vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. E ai daquele que, tendo que fazer isso, mas não está preparado, não está com uma vida adequada para poder o Senhor falar, entra para o gozo eterno. Ai daquele de quem o Senhor apontar um outro caminho. Ai daquele que andou pelo caminho das coisas muito fáceis, caminho largo, né? Ai daquele que quis passar pela porta larga, pelo caminho enlarguecido. Ai daquele nesse dia. Então fica aí uma observação para que nós
estejamos atentos com relação a esta questão, porque nós conhecemos a Deus. Antes não conhecíamos, né? Vamos prosseguir na leitura, mas quando não conhecias a Deus, servia aos que, por natureza, não são Deus. Então, quando você não conhecia, você servia, e esse tempo não é contado. Mas a partir do momento que você passou a conhecer, esse tempo é contado. E aí esse tempo você tem que prestar conta dele, né? Como é que eu vivi? Como é que foi minha vida? O que eu fiz? Eu vou ter que prestar conta. Isso é sério. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes, sendo conhecido de Deus, esse antes aqui não é lá do passado, não. Esse antes traz para o agora, né? Antes, sendo conhecido de Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir, ou outras versões bíblicas, aos quais de novo quereis ser escravo, porque se trata de uma escravidão. Quereis ser escravo novamente. Tem umas versões bíblicas que fala esse servir, ele coloca como escravidão. Então, agora sendo conhecido, conhecendo a Deus e Deus te conhecendo, como é que eu volto novamente aos rudimentos, ou aos costumes, ou algumas práticas que não são agradáveis aos olhos do Senhor? A Bíblia diz: sigamos e prossigamos em conhecer a Deus. Então nós temos que buscar na palavra, na intimidade com o Senhor, o conhecer o Senhor, para que não estejamos aí de maneira leviana, sendo escravo do mundo, do governo de Satanás, achando que estamos servindo a Deus. E se nós buscarmos de maneira bem assim colocada, nós vamos encontrarmos muitas situações em que nós estamos servindo ao inimigo, estamos a serviço do inimigo. Então precisamos pedir ao Senhor discernimento para não estar em situação nenhuma servindo ao inimigo. É muito fácil você estar servindo ao inimigo, sem se aperceber, porque ele é sutil, ele é jeitoso, ele coloca algumas situações muito, às vezes até muito agradável para você pensar que você está servindo a Deus. E aí, quando você buscar uma intimidade com o Senhor, você vai ver que, poxa vida, eu estava ali a serviço do inimigo, sendo escravo do inimigo. Agora eu vejo, né? Então busque ao Senhor, pede ao Senhor todos os dias, fala: Senhor, não me deixe desviar do seu caminho, não me deixe vacilar, meus pés vacilar, não me deixe eu caminhar, nem sequer por um segundo de maneira errada. Mas se você se achar nessa situação, você pode pedir ao Pai que te perdoe, né? Pedir ao Senhor que te perdoe. O Senhor está aí pronto para perdoar a todos. Ele já nos deu essa oportunidade, Ele já nos resgatou de uma condição que nós não teríamos salvação, né?
Jesus Cristo, Deus enviou seu Filho, Jesus Cristo fez todo aquele sacrifício, veio na forma de carne e resgatou o homem. Então o homem hoje tem toda a liberdade de se chegar a Deus e se regenerar diante do Senhor. Então não se assuste, fala, olha, eu tô em pecado, e agora? Chegue-se ao Senhor. Você precisa chegar ao Senhor. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecido de Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos, ele coloca aqui a expressão fortes, fracos e pobres, aos quais de novo quereis ser escravo, ou está sendo escravo. Vamos abrir a Bíblia em Romanos, capítulo 8, lá no verso 2. Romanos capítulo 8, no verso 2. Eu quero ler aqui esse verso 2, mas alguns versos a mais aqui. Que diz assim: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Você precisa saber que você tem com você a lei do Espírito de vida, que é Jesus Cristo. Em Jesus Cristo, com Jesus Cristo, me livrou da lei do pecado e da morte. Quando é que você foi livre? Há mais de 2000 anos atrás, quando Jesus Cristo passou pela cruz. Então, a lei do Espírito de vida. A raça humana ali, até ali estava numa situação que parece que não tinha jeito mais para o homem. Mas Jesus Cristo veio e te livrou, te resgatou. Basta agora você querer, né? Basta você querer. Então, essa lei, né, está aí acessível a todos, para que todos possam estar fazendo uso dela. Verso 3, porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviou o seu Filho em semelhança da carne, do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne. Ele está falando do sacrifício de Jesus Cristo e da libertação que ele trouxe a todos nós. É disso que esse verso está falando. Vamos ler novamente para que você possa entender bem isso aqui, ó. Porquanto o que era impossível à lei, esse impossível à lei está falando antes do sacrifício de Jesus Cristo. Visto como estava enferma pela carne, a carnalidade do homem era tamanha, né? E já não era mais possível. Deus enviou lá do seu trono o seu Filho, né? Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne. Jesus Cristo viveu como homem aqui na terra, nós sabemos muito bem disso, né? Da carne, do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, a partir de então, você anda segundo o Espírito. Você conheceu a Deus,
E aí você anda segundo o Espírito, praticando as coisas que são agradáveis ao Senhor. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne. É normal e natural, né? Quem gosta de roubar, ele acha que deve roubar. O matador, o assassino, aquele que mata, é matador, para ele está tudo certo e ele vai matar, né? Mas para quem anda, né, segundo o Espírito, é diferente. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Ou seja, para as coisas que são agradáveis ao Senhor. Porque a inclinação da carne é morte. Olha onde está a morte aí. E essa morte aqui, ele não está falando de morte física, não. Não está falando daquela morte que te leva lá para o cemitério, para o setor 7, não. Ele está falando de uma morte espiritual. Um morto andante aí. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, se eu estou aqui praticando carnalidade todos os dias e estou andando tranquilo e sossegadamente, como se não tivesse Deus para governar, eu estou andando nas coisas da carne. E eu não estou agradando a Deus e não posso agradar a Deus dessa maneira. Mas o dia que você quiser, o dia que você entender, você volta-se para o Senhor e aí tudo pode mudar na sua vida. Tudo pode ser diferente. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Então cabe aqui, ele coloca aqui assim de uma forma observativa, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Aí eu preciso me examinar, verificar se eu estou, o Espírito de Deus está aqui, ó, está em mim. Eu preciso me examinar todos os dias, saber se o Espírito de Deus está aqui. Para mim não viver de maneira enganada. Então o verso 9 diz assim, porém não estais na carne, mas no Espírito. E aí ele põe a observação, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, você precisa saber se você tem o Espírito, porque se você não vive em comunhão com o Senhor, você não tem o Espírito. Se você não tem o Espírito, você não é de Cristo. E aí, fica a pergunta, eu sou ou não sou de Cristo? Eu tenho ou não tenho o Espírito habitando aqui em mim? Essa é uma pergunta para mim e é uma pergunta para você, que você responde a você. Eu não consegui ouvir. Exatamente. Quem tem o Espírito produz coisas muito bem colocado.
É isso mesmo, né? Então é uma maneira fácil de você avaliar e saber. Eu estou produzindo coisas do Espírito, né? Estou produzindo o que edifica. É isso aí. Está certíssimo. Então, esteja atento. Quais são os frutos que eu estou produzindo? Que tipo de frutos? Esses frutos são frutos do Espírito? Nós precisamos saber disso. Você precisa estar atento a isso para que você esteja de maneira correta diante do Senhor. Como é bom, como vai ser bom se no último momento o Senhor reconhecer todos os seus feitos como agradáveis a Ele. Como vai ser maravilhoso você poder entrar para o gozo eterno. Parou para pensar? Nós aqui vivemos por um momento aqui na Terra. Por mais que o homem viva 100 anos ou até mais de 100 anos, o vô da Silvana fez um dia desse para trás 99 anos. Para ele tanto faz ser de dia como de noite, já está, né? Ele já não está importando se hoje é sábado, se hoje é domingo, que dia que é hoje. Se é aniversário dele ou não. Mas saiba que esses 100 anos dele, quase 100 anos, né, que ele está vivendo, é nada diante de uma eternidade. Uma eternidade, e essa eternidade existe, ela, dos dois lados. Eu falei de uma linha divisória, de um governo e de outro. Essa eternidade existe dos dois lados. Um dia eu andando na rua e um camarada assim, que eu não sei nem quem é, passando por mim. E aí, o que você vai fazer? Eu falei assim, vou me preparar para a eternidade. Eu falei, qual eternidade? Ele me perguntou, né? Falei, olha, e sabe o que é mesmo? Qual delas? Porque ou você vai estar na eternidade do lado esquerdo, ou você vai estar do lado direito, e ambas são eternidade. Muito bom, no exemplo que nós falamos aqui, que nós não estamos colocando aqui se é esquerdo ou se é direito, o que é, né? Nós não estamos falando exatamente, estão exemplificando, né? Muito bom se estiver do lado direito. Que maravilha, é gozo eterno. Então já parou para imaginar quantas pessoas, por um momento de prazer aqui na Terra, por um momento aí de alguns aninhos de vida, né? Alguns poucos anos de vida, ele perde esse gozo eterno e vai viver numa condenação eterna? Já parou para raciocinar isso daí? Já parou para ver a respeito disso daí? São milhares de pessoas. Quantas pessoas morrem por dia e que definiram a sua vida para um lado de uma perdição eterna? Gastou as suas vidas naquilo que não era agradável. Quantos estão aí na perdição, nos prazeres do dia a dia e se achando de maneira bastante inteligente, mas os passos estão largos, caminhando largamente para uma perdição eterna. Dê graças a Deus, meu irmão, por você ter conhecido a Deus e por você poder estar aprendendo dele e crescendo nele e tendo comunhão, intimidade com Deus. Porque você está caminhando a passos largos para uma vida eterna com Cristo. Você está caminhando para um gozo eterno. Então, agradeça ao Senhor pelo sacrifício que Ele fez lá na cruz, te possibilitou essa oportunidade, e você vive hoje esta
oportunidade, essa experiência que é riquíssima, que é grandiosíssima, nós não sabemos medir, nós não temos as dimensões disso daí. Ninguém vai saber descrever o tamanho, a dimensão que é essa vida eterna ao lado do Senhor. Você acha que alguém vai poder medir? Não tem como, nós não temos essa capacidade de medir isso. Vamos ler mais um pouquinho? O verso 10 de Gálatas 4. Guardais dias e meses e tempos e anos. O homem, ele pratica um pouco isso daí. E a Bíblia tem uma orientação sobre essa questão, né? E às vezes nós julgamos quem guarda o dia, não, porque tal dia, né? Às vezes nós fazemos esse julgamento. Mas a Bíblia diz que nós não devemos julgar essa questão. Vamos ler em Romanos, o capítulo 14, a partir do verso 5. Vamos ver qual a instrução que tem aqui. Diz assim: faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Então veja bem que há tipos de pensamento diferentes aí, né? Faz diferença entre um dia, não, hoje é domingo para mim, hoje eu não faço nada. É domingo, é um dia sagrado para mim, né? Mas o outro fala, não, para mim tanto faz. Eu, por exemplo, eu já trabalhei, né, num dia que o mundo guarda, assim, o brasileiro pelo menos, né, a chamada Sexta-feira Santa. Para mim não tem diferença nenhuma, né, para mim. O dia de Natal, para mim, não tem problema, não tem questão, né. Precisar de eu trabalhar, eu vou trabalhar. Domingo, já não sei nem quantos domingos eu já trabalhei. Domingo passado mesmo, eu peguei firme, né? Mas estou aqui, graças a Deus, né? Então, o dia, ele não vem ao caso. A diferença entre um dia e o outro dia. Todos os dias você saiba que é dia de você exaltar o Senhor, glorificar o Senhor, agradecer porque você acordou, você está com fôlego de vida, você pôde levantar, você está aqui. E esse tempo que você está aqui é para servir ao Senhor. Não tem outra finalidade. É para servir ao Senhor, exaltar o Senhor e aprender do Senhor. Então, você não precisa fazer diferença. Mas se alguém fizer diferença, também você não precisa julgar. Faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em sua própria mente. Aquele que faz caso do dia para o Senhor, o faz. Olha só a colocação aqui. Aquele que faz caso do dia para o Senhor, o faz. E o que não faz caso do dia, para o Senhor, não faz. Então, viu que para o Senhor é tudo igual? Não muda para Ele? Você faz diferença, tá bom, mas você não faz, tá bom também. O que come para o Senhor, come, porque dá graças a Deus. E o que não come para o Senhor, não come e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si. Eu não vivo para mim. Saiba disso, eu não vivo para mim, você não vive para si próprio. E nenhum morre para si, porque nenhum de nós vive para si, e nenhum morre para si. Porque
Se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que, ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Você pode afirmar isso? Amém? Eu sou do Senhor. Afirma isso. Examine a si mesmo se você está vivendo e tendo a presença do Espírito Santo. Se os frutos que você produz são frutos do Espírito. E aí você vai poder falar assim, o que nós lemos aqui, de sorte que ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Amém? É maravilhoso poder expressar. Eu quero encerrar por aqui. Dizer para você que busque ao Senhor enquanto você pode achar. Não seja vagaroso em buscar o Senhor. Não seja leviano. Não leve as coisas ao natural. Não deixe as coisas simplesmente só acontecer. Busque ao Senhor. Isso é para nós que conhecemos ao Senhor. Busque ao Senhor. Viva essa comunhão plena e íntima com o Senhor. Todos os dias. Não deixe passar nenhum dia, não deixe passar nenhum amanhecer sem você dar graças a Deus, porque você acordou e acordou na presença do Senhor. Vamos fechar o nosso olho. Ó Pai, estamos aqui, ó Deus, nessa noite. Agradecemos o Senhor. E oramos aqui pela Azita, ó Pai, que pediu oração em relação ao trabalho dela, ó Pai. Que o Senhor esteja abençoando ela, ó Pai. Que o Senhor esteja conduzindo ela, ó Deus, para que onde ela colocar a planta dos pés dela, ó Pai, seja um lugar abençoado, ó Deus. Onde ela abrir a sua boca, seja para te exaltar, ó Pai. Dá testemunho do Senhor para quem puder ouvi-lo, ó Deus. Nós oramos ainda pela família da irmã que pediu pelos seus parentes, ó Pai, seus familiares. Abençoa, ó Pai, traga a cada um deles caminhos de salvação, ó Pai. Nós pedimos com muitos rogos, ó Pai, por esses dois pedidos aqui nessa noite, ó Pai. Também por todos nós, que o Senhor nos conduza no decorrer da semana, ó Pai, para não desviarmos da Tua presença, ó Pai. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado em nome de Jesus Cristo. Amém. Que a graça, a paz do Senhor acompanhe os irmãos. Amém.